Olá, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e nesse módulo do nosso nivelamento vamos estudar uma classe gramatical que é extremamente importante você conhecer muito bem, que são os pronomes. E aqui a gente vai dividir esse módulo em duas partes. Primeiro, os pronomes pessoais, os pronomes mais básicos, interrogativos, e não se enganem, não é porque a gente chama de básico que eles são ou supérfluos ou irrelevantes de forma alguma, até porque você só consegue resolver questão, entender bem um texto, mas vamos falar de questão, né, que é o que costuma interessar a vocês, se você entende a pergunta. Parece um conceito óbvio, né? Mas o básico, às vezes, falta a muitos alunos. Então, primeiro foco vai ser esse. No segundo, a gente vai estudar melhor os pronomes indefinidos e os pronomes relativos, que também são essenciais, ok? Então, a gente começa essa primeira parte do nosso módulo sobre pronomes agora. E para começar, de fato, a gente precisa iniciar essa jornada pelos dois pronomes, esse para aqui, que são os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo em língua portuguesa, mas em inglês você precisa começar a associar a nomenclatura. E em inglês a gente usa literalmente a função como o nome. Por exemplo, o pronome, todo pronome substitui, certo? E esse pronome daqui vai substituir que termo dentro da oração? Eles só podem ser utilizados para substituir o sujeito. Portanto, o nome subject ou subjective com um IVE aqui no final, pronoun, beleza? Pronome que substitui o sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. Já desse lado aqui, a gente tem os pronomes que substituem o objeto do verbo, o complemento. Você não precisa ver se é objeto direto ou indireto. Em inglês, a análise ela é mais simples. Você só precisa identificar se aquela partícula destacada ela exerce função de sujeito. Se for o sujeito, você utiliza um desses pronomes aqui, I, you, he, she, it, we, you ou they. Se não tiver em posição de sujeito, você vai utilizar um desses pronomes aqui, me, you, him, her, it, us, you ou them. E vamos começar a diferenciar em que situação você usa cada um desses pronomes e a divisão que faremos aqui no início dessa aula servirá para todos os próximos pronomes básicos, como adjetivo possessivo, pronome reflexivo, tá? Então é interessante que você acompanhe aqui. Do I, isso serve para o me, serve para outros, my, mine, myself, ok? Do I, ou me no caso, né? Até o it, todas essas pessoas se referem a singular. Então, se você tiver ali como sujeito ou objeto algo no plural, você não pode utilizar nenhum desses. Primeira pessoa do singular, I, em posição de sujeito, ou me, em posição de objeto. You, a escrita é igual, sim, você só diferencia se é sujeito ou objeto pela posição na oração. O sujeito vem antes do verbo principal, sujeito em inglês vem antes da ação, você tem sujeito, depois o verbo e depois o complemento. E o pronome objeto, ele é utilizado nessa posição de complemento, ok? Você tem terceiras pessoas do singular, posição de he ou him, she ou her, it ou it, também a mesma escrita, você só vê a diferença, né, na oração mesmo, pelo contexto, pela posição, enfim. Eles não são sinônimos, não dá para colocar he no lugar de it no lugar de she, não. A gente tem diferenças, e as diferenças básicas, né, entre esses pronomes que equivalem à terceira do singular. Você usa o he, him e todos os pronomes que estão ali relacionados ao he. Você usa quando você estiver lidando com pessoa, apenas pessoa, ok? Gênero masculino. Então, o meu avô, he. O garoto, he. O diretor, he, ok? She,
também é para pessoa, para o gênero feminino. Então, a professora, she, ou em posição de objeto, I like her, eu gosto dela, ok? A menina, enfim, você usa as variáveis de she. Se eu estiver falando da câmera, a câmera está ligada. Eu não posso usar she, porque câmera não é gente. Então eu devo utilizar o it, ok? O celular. Eu não uso o celular, o microfone por he. Eu sei que em português a gente, coloca ali, vou ligá-lo, vou pegá-lo, ele está funcionando. Por exemplo, o microfone está funcionando. Ele. Só que em inglês a gente não usa he de forma alguma, porque não é uma pessoa. Então a gente usa it para o que não é pessoa no singular. Pode ser um animal, um objeto, um lugar. Por exemplo, o Rio de Janeiro continua lindo. It is still beautiful, ok? It is still beautiful. Então eu tenho it em posição de coisa, o que não é gente, mas cuidado porque é apenas para o singular. Por exemplo, os animais na fazenda, eu não utilizo it, porque animais está no plural, então eu usaria um outro pronome de plural que nós ainda não vimos, que eu vou adiantar, que seria o they, ok? Então cuidado com isso. A gente tem algumas exceções aqui, mas depois eu falo sobre as exceções. Vamos primeiro ver a regra básica, porque para você dar um passo à frente, você precisa, consolidar ali a sua posição primeiro. Do we até o they, a gente tem pessoas de plural. Então, we ou us é primeira pessoa do plural, nós. Então, você tem que ter eu mais uma outra pessoa ou pessoas, ok? You é a mesma escrita. Você só diferencia se é você ou vocês, singular ou plural, pelo contexto. E o they, eles, elas, serve tanto para pessoas quanto para coisas, ok? E aí vamos às exceções. Há situações que é possível você utilizar he, she, sem ser pessoa literalmente. Por exemplo, quando você tem animal. O animal, ele pensa no Mickey Mouse, no Pateta, no Lobo Mal da Chapeuzinho Vermelho. Quando você tem animais que são personificados, eu não estou falando do cachorro da rua, eu não estou falando do lobo guará que está na nota, eu estou falando de um animal que dentro de uma história, ele tem características ali que são equivalentes às características humanas. Então, o animal, ele fala, o animal, ele usa roupas, ele é bípede, ele anda, ele tem uma vida, ele tem um carro. Olha o Mickey, que tem um império. Então, o Mickey tem um animal de estimação que é um cachorro. Então, quando você tem um animal numa história que é personificado, você se refere a esse animal como he ou she, dependendo do gênero que ele tiver ali na história, ok? Outra situação que você pode usar he ou she para animais é quando você tem um animal de estimação e a pessoa que fala sobre ele, ela emprega uma estima muito elevada, ela considera um membro da família de fato, Então dá para colocar he ou she com animais de estimação também, vai depender do contexto, vai depender da situação, então o próprio contexto vai te indicar se aquele animal, aquele pet, está sendo utilizado com essa ideia, de poxa, eu tenho um sentimento tão afetivo, tão elevado por ele, que eu vejo como uma pessoa. Na verdade, os animais são superiores às pessoas, mas enfim, a gente não está preparado para esse papo ainda não, tá? E outra situação, e aí a gente já começa a entrar em questões de concurso mesmo. Quando você pensa em embarcação, navio vem de naves, que é uma palavra latina no feminino, então a embarcação, você pode ter por referência o pronome relacionado ao feminino, que é she. Então tô falando, o Titanic afundou, the Titanic sank, eu posso usar she sank no lugar de o navio, o Titanic, o transatlântico, porque é uma embarcação. Então você pode encontrar o pronome she, ou se tiver em posição de objeto, her, em posição de reflexivo, herself, em posição de posse, a gente vai ver as variáveis, mas você pensa como feminino, ok?
Outra situação, você está lendo um texto sobre a vida animal. E aí não é um animal personificado e nem é um animal que está ali como um pet. Está falando sobre os leões, a vida selvagem. E aí você encontra um pronome de pessoa, he ou she para animal. Quando é que isso acontece? Quando o animal ali que está sendo apresentado, narrado, ele tem alguma, não uma característica humana, mas ele está fazendo alguma ação, alguma atividade que o aproxime da nossa vida mesmo. Por exemplo, a leoa está amamentando. É uma característica que os seres humanos se identificam também, né? O pai da matilha, não sei os termos técnicos para animais não, mas imagine ali um tigre brincando com seus filhotes. É algo que a gente associa também à nossa vida, à nossa vivência. Então, se você encontrar em algum documentário, tipo Discovery Channel, ou lendo textos sobre a vida selvagem e você tiver ali um pronome relacionado a he ou she, não estranhem, essa situação é possível também, ok? Então a gente narrou as exceções aqui, tudo certo, a gente segue para os exemplos para você ver na prática como é que eles funcionam. Vamos lá? Let's bora! Bom, Carlinhos insults many people on Twitter. Carlinhos insulta muitas pessoas na rede social Twitter. Eu quero substituir o que está underlined, sublinhado. Eu quero substituir Carlinhos. Bom, Carlinhos usa o Twitter, então Carlinhos é uma pessoa. É singular, é só ele, e é gênero masculino, então eu uso he para substituir aqui. He insults, ok? Ele insulta quem? Muitas pessoas as insulta, ou traduzindo aqui de forma bem literal e não muito dentro da norma padrão, ele, Carlinhos, insulta elas, as pessoas. Eu quero substituir esse elas. Notem que não é sujeito. O sujeito, quem insulta, é ele. Então, ele insulta alguém. Esse alguém aqui, que são muitas pessoas, é função de objeto do verbo insultar. Então, eu vou utilizar um pronome objeto. Dentre as possibilidades, temos aqui plural. Não é a primeira do plural, porque eu não me incluí aqui nessa história. Eu não estou falando diretamente com a pessoa que é insultada. Ele insulta vocês. Então, eu uso them para essa posição. Mais um exemplo. Brenda and Julia bought a gift to their mother. Brenda e Julia compraram um presente para a mãe delas. Bom, quem comprou? Para você identificar sujeito e objeto, é legal que você identifique o verbo, né? Mas a gente vai estudando as classes gramaticais aos poucos. E aqui o sujeito, quem fez a ação comprar, Brenda e Júlia. Substituindo, são elas. Mais de uma pessoa é plural. Eu não estou inclusa, não estou falando diretamente com Brenda e Júlia para chamar de vocês. Então eu uso they, ok? Aqui é them, porque é em posição de objeto. Aqui é they, que é em posição de sujeito. E elas compraram um presente para ela, para a mãe delas. Então eu tenho feminino no singular, uma pessoa. Então entre she e her, eu devo utilizar o her, só seria she. Se fosse sujeito, e claramente aqui não é o sujeito, porque elas compraram algo, um objeto, um presente para alguém, para a mãe delas. Show? Bom, algumas regrinhas aqui que ajudam vocês a identificar gabarito ou excluir no mínimo ali uma possibilidade errada. Você nem vai considerar se encontrar uma dessas situações aqui. Os pronomes em posição de sujeito, subject pronouns, eles não são utilizados após preposição, ok? Então você encontrou qualquer preposição, to, of, about, between, enfim, a gente ainda vai ter aula sobre preposição, aguenta aí, mas não vai utilizar um pronome após isso, ó. E nem após o but também, mas o but tem duas ideias. O but, ele pode ser a conjunção de adversidade, né, de contraste, que é mas, e o but também pode trazer uma ideia de exclusão, exceto,
menos. Então, quando ele tiver essa ideia de exceto, menos, você usa o but. E se tiver um pronome depois do but, você não coloca um pronome sujeito. I, you, he, she, it, we, you ou they. Como eu imaginei que só falar não seria suficiente, exemplos para a gente identificar essas regras. Ninguém, mas John. Não é ninguém mas John, ninguém porém John. Aqui ele tem uma ideia de exclusion. Então ninguém além do John, ninguém menos o John, ninguém excetuando John, ok? Sabia sobre aquilo. Ninguém sabia daquilo, só o John. Então eu quero substituir John. John é ele. Será que eu coloco nobody but he? Não uso um pronome sujeito após but e preposições. Então aqui eu não posso colocar he, ele. Eu tenho que colocar him, ok? Ninguém além dele. Joga para a primeira pessoa do singular, que vai ficar mais fácil para você associar. Ó. Ninguém além de eu, nobody but I, não é ninguém além de eu, é ninguém além de mim, ninguém excetuando a minha pessoa, né? Então, talvez essa associação ajude. E aqui, após uma preposição, let's keep this information between you and me. Vamos manter essa informação entre mim e você. Eu não colocaria, por exemplo, you and I, ok? O you, você não vê diferença na escrita entre objeto e sujeito, mas a primeira pessoa do singular, você vê, não é I, é me, porque between, entre, é uma preposição. E eu quis substituir entre mim e você por um pronome mais uma vez. Se eu tô com mais uma pessoa, é primeira do plural, eu e mais alguém. Então, ao invés de colocar vamos manter essa informação entre nós. Eu não vou colocar between we, porque we é sujeito e eu não posso colocar um subject pronoun após uma preposição. Então aqui between us, ok? Vamos dar sequência. A gente vai ver agora os possessivos. E muita gente confunde aqui a diferença entre pronome possessivo e adjetivo possessivo. Então vamos dar sequência. Então, em português, a gente tem um pronome que exerce essa função de indicar posse. Em inglês, a gente tem duas classes gramaticais que exercem essa função, né, de indicar, pelo menos a ideia de indicar posse. A gente tem os adjetivos e os pronomes. Para você saber a diferença entre eles, não basta você olhar a tradução, porque a tradução é igual. Então, você tem que ir pela classe. O adjetivo, ad, vem do latim, ao lado. Então, adjetivo, a posição dele é estar ao lado, acompanhando o substantivo a que ele refere a posse. Por exemplo, quando você pergunta o nome de alguém, você pergunta what is your name? Você quer saber o que da pessoa? O nome. Então, o your, ele tá ad, ele tá ao lado do substantivo nome, seu nome. My life, minha vida. Eu tenho uma palavra que indica posse, my, que tá ad, ao lado, acompanhando o termo a que ele se refere, que é life, vida. Então, nesse caso, eu tenho adjetivo. O adjetivo está ao lado do substantivo que ele refere à posse. Já o pronome possessivo, como a gente viu anteriormente, pronome tem por função substituir o termo. Então, o pronome possessivo, ele não vai estar ao lado do substantivo que ele indica a posse. Ele substitui. Então, você consegue olhar tanto pela função quanto pela construção da oração mesmo. Até porque, se o termo que indica a posse está ad, está colado ao substantivo, você sabe que aquilo ali não é um pronome, é adjetivo. E aí a gente vai ver isso na prática, tá? Mas antes, as formas, tanto adjetivas quanto pronominais.
Quando você quer indicar posse de primeira pessoa, né? E o substantivo aparece logo ao lado. My problem, my class, minha aula, my cell phone, meu celular, my camera, minha câmera. Você usa esse termo my. Em posição de pronome, Carol, Ana Carolina, that name is mine. Ana Carolina, opa, esse é meu nome. Olha como é que eu construí essa oração. That name is mine. Eu estou indicando a posse de name, that name, esse nome aí, aquele nome que você falou. Só que o termo que indica a posse, que é mine, ele não está ao lado do substantivo. That name is mine. E acabou. Estaria do lado se eu fizesse isso aqui, ó. That is my name. Ok? Se tivesse atrelado, ad ao lado. Então dá para você identificar a diferença na oração, que a gente já vai ver os exemplos, tá? Aqui eu só quero apresentar a função e a formação de cada um. Então, para a primeira pessoa do singular, em posição de adjetivo my, em posição de pronome mine. O adjetivo de you é your e de pronome yours. Notem, todos os pronomes possessivos, tirando a primeira pessoa, que é mine, tem S no final. Então, ó, his, adjetivo, a escrita é igual. Her, adjetivo possessivo. Her son, o filho dela. Eu quero, em forma de pronome, só botar o S no final. Hers. It, a escrita é igual, porque já termina em S, assim como his. E daqui para baixo, ó, our, adjetivo, pronome ours. Your, adjetivo possessivo, yours, pronome possessivo. Their, adjetivo possessivo, their apartment, o apartamento deles, ou theirs, ok? E aí, vendo na prática, this is our car. Esse é o nosso carro. Eu tenho um termo indicando posse e ele tá ad ao substantivo, que é carro, ok? Então preciso de um adjetivo possessivo. Outra forma de colocar isso, that is theirs. E aquele o quê? Aquele carro é deles. Mas aqui, esse possessivo, ele não está do lado de carro, porque ele claramente está referindo a posse de um carro que está longe. That car, aquele carro. Então, se ele não está ad ao substantivo, é um pronome possessivo. Mais uma. Juliana gave me her old table. Aí a Juliana me deu a mesa antiga, a mesa velha dela. Ela possui old table, que é uma mesa velha. Então, esse possessivo tá ad, ele tá ao lado do que é possuído, que é a mesa velha. Adjetivo possessivo. So, her table is mine now. Então, a mesa dela é minha agora, pertence a mim agora. Eu tenho um pronome que se refere à mesa velha, que a Juliana me deu, e não tá ad. Ó, você tem um verbo aqui no meio, ele não tá do lado literalmente, então não é adjetivo, é pronome possessivo. My dog has a bed. Meu cachorro tem uma cama. It's bed, é a cama dele. Notem que o possessivo está ao lado do substantivo. Então, a função do it's aqui, adjetivo possessivo, está acompanhando o substantivo. Já aqui, ó, that bed is it. Aquela cama é dele. O que ele tem? Aquela cama. Então, esse possessivo não está ao lado do substantivo a que ele se refere. É pronome possessivo. You have a cat. Beleza, você tem um gato. It is your cat. É o seu gato. Indicador de posse está ad ao termo, função adjetiva. That cat is yours. Aquele gato é seu. Gente, o yours se refere àquele gato. Ele não está do lado. Então, a função é pronome possessivo. Eu poderia reescrever como that cat is your cat. Aquele gato é seu gato. Fica uma repetição horrível e desnecessária, porque o pronome possessivo ele é capaz de se referir ao termo mencionado anteriormente, ok?
temos outra forma, que é muito comum, para indicar posse, que tem a seguinte construção. Você tem o substantivo que você quer, né, referir, né? Ah, ele é meu amigo, friend. Ah, aquele problema, problem. A dúvida, doubt. Parente, relative. Então você coloca ali o que você tem de posse, se aquela pessoa é sua amiga, se você tem um problema, se você tem um parente, enfim. Depois o of, que é uma preposição que você vai ver mais pra frente, que indica posse. E temos um pronome possessivo e não adjetivo possessivo. Então você vai ter of mine, of yours, of hers, of theirs. É um pronome possessivo, tá? E aqui eu queria destacar essa construção porque parece pleonasmo, né? Você ter uma preposição que já indica posse, que é of, que significa dedo ou dar. E você ter um pronome que também indica posse, mas é uma construção correta, aceita e que você pode encontrar muitas vezes em textos por aí. Bruno is a friend of mine, ou Bruno is my friend. Bruno é meu amigo, ou Bruno é um dos meus amigos. A friend, substantivo, of, preposição, mine, já que ele é meu amigo, pronome possessivo. That was a problem of his. Aquele era um dos problemas dele, não se mete. Ou aquele era um problema dele. Você tem o que que ele tinha, né, que era um problema, substantivo, of, preposição e his como pronome possessivo. There is one doubt of ours. E tem uma dúvida nossa aqui, hein? O que eles possuem? Uma dúvida. One doubt, substantivo, of e o pronome possessivo, indicando a posse, ours. Joana é uma parente minha. É uma das minhas parentes. Eu tenho o substantivo relative, of e depois o pronome possessivo, mine, ok? Só para você ficar inteirado e inteirada que isso aqui é correto, não tem problema algum. Show? Vamos avançar para mais pronomes porque a gente tem bastante coisa para ver hoje. Em relação aos pronomes relativos, para você identificar um pronome relativo é fácil. Você vai lembrar da construção que apresenta essa ideia de reflexividade. Eu falei relativo, eu falei reflexivo, eu já não lembro, mas pronome reflexivo. Imagine você, a ideia do reflexo, né? Você está olhando para um espelho. Você olha a imagem de quem? Você olha a sua imagem, então você olha a sua própria imagem, você olha para você mesmo. Essa é a ideia da reflexividade. O sujeito faz a ação e o objeto é a mesma pessoa que o sujeito. O sujeito faz e sofre a própria ação. O que é que traz essa ideia de próprio? O self. Você vai a um self-service, você mesmo se serve. Você tira uma selfie. Você mesmo tira a sua própria foto. Então, apareceu essa partícula self. É uma ideia reflexiva. Quais são os pronomes reflexivos? Myself, yourself, himself, herself, itself. Até o it é singular. O plural de self é selvas, é um daqueles substantivos que terminam em F e a gente coloca VES. Então, primeira do plural, a nós mesmos, ourselves, vocês mesmos, yourselves, e a eles mesmos, a elas mesmas, themselves, ok? Então, sujeito e objeto são as mesmas pessoas, você usa um reflexivo. Por exemplo, eu normalmente falo comigo mesma. Quem é o sujeito? Eu falo. E eu falo com quem? Eu falo comigo mesma. Então a gente tem uma ideia de reflexividade. O sujeito faz e sofre a própria ação, pronome reflexivo. Mais um exemplo. My dog scratches itself every day. Meu cachorro, scratch é coçar, arranhar. Só que aqui vai ter o sentido de coçar, né? Meu cachorro coça. Meu cachorro todo dia. Ele coça ele mesmo, ele se coça. Então, quando o sujeito é igual ao objeto, você usa o pronome reflexivo relacionado a cachorro. Aqui eu não quis dar nenhuma diferenciação, então coloquei it, logo o pronome itself. Love and respect yourselves. Amem-se, respeitem-se.
Ideia de reflexividade. Eu quero que vocês amem a quem? Vocês mesmos. E vocês respeitem quem? Vocês mesmos. Por isso, pronome reflexivo, estou falando no plural. Yourselves. Se eu estivesse falando com uma pessoa só, ame-se, respeite-se, seria yourself. Assim. Ok? Outras situações que você utiliza essa galera aí do self. Quando você quer enfatizar que a própria pessoa, sem interferência de ninguém. Nossa, o próprio fulano, a própria fulana fez isso. Quando gera alguma surpresa, alguém fazer aquela ação por conta própria, você usa também. Só que aí ele é expletivo. Você consegue retirar essa partícula da oração e ela não vai fazer diferença. Por exemplo, o próprio presidente dirigiu até o desfile semana passada. Não é normal, não é comum que um chefe de Estado dirija o próprio veículo. Você tem motoristas para isso. Então eu quis enfatizar essa ideia. The president himself. Isso aqui é uma ideia de ênfase, não é pronome reflexivo de fato, porque eu consigo retirar, ó. The president drove to the parade. O presidente dirigiu até o desfile. Não fez a mínima falta esse himself. É assim que eu sei se ele está sendo usado para enfatizar ou se ele é um pronome reflexivo. Quer ver? Tira daqui de cima. Eu normalmente falo com. Falo com o quê? Com quem? Não faz sentido, está faltando uma parte essencial, que é o objeto, que é o pronome reflexivo. Eu falo comigo mesma. Meu cachorro coça todo dia. Ele coça o quê? Falta informação. Então, se você retira da oração, faz falta. É um pronome reflexivo, porque ele está em função de objeto. Se você tira o objeto da oração, você perde, uma informação essencial. Já aqui, não. Você pode tirar, não vai fazer falta. Life itself can be hard to understand. Vou tirar o itself. A vida pode ser difícil de entender. Bacana, a ideia tá toda aí. Vamos botar o itself e vamos ver a ênfase que vai dar. Não é a própria vida, pode ser difícil de entender, mas a vida em si. Então traz uma ideia, que não é essencial, você consegue tirar muito bem da oração e não vai fazer tanta falta assim. E se você tem o by precedendo essa partícula self, é sinal que você tem uma ideia de por conta própria, sozinho, sem ajuda de ninguém. Independência, ó. Marcos did his homework by himself. Marcos fez o dever dele por conta própria, sozinho, sem ajuda de ninguém. Então eu tenho esse by, às vezes tenho all, ALL antes do by, all by himself, all by myself, ok? Continua tendo a mesma ideia, que é uma ideia de autossuficiência, não precisa de ninguém. Show? Então, quando você tem o sujeito e o objeto com essa ideia, são a mesma pessoa, o sujeito faz e sofre a própria ação, você tem uma ideia de reflexividade, então você deve utilizar um pronome reflexivo. Mas também tem um outro lado nessa história, que é de reciprocidade, ok? Você tem uma interação com outra ou outras pessoas. Por exemplo, nós nos ajudamos. Eu ajudo alguém e esse alguém me ajuda de volta. A ajuda é recíproca. E quando você quer trazer essa ideia de reciprocidade, você pode utilizar ou each other, que é o mais comum que você vai ver por aí, ou one another, sendo bem específica. Não que essa diferença vá aparecer para você, mas each other costuma ser entre duas pessoas, one another entre mais, beleza? 3 ou mais pessoas. During the meeting, Jane and Mary were talking to each other. Durante o encontro, Jane e Mary estavam conversando. Eu não imagino Jane conversando com a Jane. Olá, Jane, como é que você tá? Ai, Jane, eu tô bem. Não, eu não imagino a Mary conversando com a própria Mary.
Não faz sentido essa ideia, né? Então aqui eu tenho uma interação. Jane conversa com Mary e Mary conversa com Jane. Então nada de pronome reflexivo, pronome recíproco. Each other, elas estavam conversando entre elas. It's a close neighborhood, é uma vizinhança muito próxima. Que inferno. They all know one another really well. Então todos eles se conhecem muito bem. Gente, não é uma questão de autoconsciência. Nossa, eu me conheço, eu tenho feito terapia. Não é isso. Aqui, um vizinho conhece muito bem o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. Aquela coisa chatérrima da vizinhança que está sempre de olho no outro, sabe qual é? Enfim, então a gente tem uma ideia recíproca. E a dona fulana tá vendo o que acontece aqui em casa, mas a gente também tá vendo ali, que basta ter um barulhinho pra gente ir pra janela, né? Ver o que tá acontecendo. Então a ideia de reciprocidade, one another, porque aqui tem uma ideia de grupo, né? Mais de duas pessoas, e aqui em cima claramente são duas pessoas que são Jane e Mary. Aí eu uso each other. Tranquilo? Vamos seguir. Colocando em prática o que vimos até agora. Na primeira questão, a gente tem que completar, olhando as opções, ou com pronome sujeito ou com pronome objeto. Então, você identificando o verbo, você consegue fazer a questão. Gift giving, que é dar presente. All over the world, people give gifts. Por todo o mundo, pessoas dão presentes. But they give different things in different ways. Mas elas dão coisas diferentes de formas diferentes. In Japan, people often give gifts. Mais uma vez. No Japão, as pessoas frequentemente dão presentes. But they never open in front of the giver. Mas elas nunca abrem os presentes na frente de quem deu o presente. Então, verbo é open, abrir. Quem abre? They, eles ou elas, as pessoas em geral, nunca abrem alguma coisa, que são os presentes. Então aqui eu tenho um pronome que vai exercer função de objeto do verbo. Olhando as opções, they é para sujeito, não pode. Them é objeto, então ou B ou D. A sequência já vai nos dar a resposta. In the United States and Canada, a man often gives girlfriend flowers on Valentine's Day. Nos Estados Unidos e no Canadá, um homem frequentemente dá namorada flores no dia de São Valentim, que equivale ao Dia dos Namorados. Ele dá as flores para a namorada dele. Então, é uma ideia de posse, não é? Gente, por favor, não que a namorada seja a posse dele, mas entenderam a ideia? Você precisa de um ou adjetivo possessivo ou pronome possessivo. A lacuna está aqui ad ao substantivo a que ele possui, que é namorada. Então eu uso um adjetivo possessivo, que é his. Sendo o adjetivo ou pronome possessivo, a escrita é a mesma, que é his. Então, aqui não faria tanta diferença. Você elimina a letra B porque você tem um pronome sujeito. Então, aqui, them e his. Nosso gabarito letra D já vou marcar. E a gente segue fazendo a questão. He sometimes gives her chocolate too. E ele também dá chocolate para ela. In Korea, older people give new money to children on New Year's Day. E no Ano Novo, na Coreia, as pessoas mais velhas dão dinheiro novo para as crianças. They give it to them for good luck. E eles, os mais velhos, dão dinheiro para as crianças para trazer sorte. In Peru, a man gives flowers to girlfriend. E no Peru, um homem dá flores à namorada dele. Então, a mesma ideia que a gente aplicou na segunda lacuna, his, ideia de posse, mas ele não dá flores amarelas para ela, né, para a namorada, porque significa que o relacionamento acabou. Então, se você receber uma flor amarela, você já sabe o que é. Brinks. Então, aqui, ó, quem não dá é ele. Ele não dá algo
flores amarelas a alguém, que é a namorada. Então aqui a gente tem o her com a ideia de objeto e não de posse, tá bom? Na segunda, slavery continues today and harms people in every country in the world. Ele está querendo um pronome que substitua aqui o que está sublinhado. Todas são relacionadas à terceira pessoa do plural, eles ou elas. E aí você vai ter que ver a função. A escravidão continua hoje e machuca, fere pessoas em todo o país ao redor do mundo. Então, a escravidão fere as pessoas, fere elas, entre aspas, né? Esse elas é sujeito? É objeto? Bom, quem fere é a escravidão. A escravidão fere alguém, machuca alguém, prejudica alguém, que são essas pessoas. Então eu tenho terceira pessoa do plural em posição de objeto. Them é a nossa resposta. Letra A vai ser marcada como gabarito. Na sequência, it's never too late to make changes to prevent diseases that may end your flying career. Nunca é tarde demais para você fazer mudanças para evitar doenças que podem acabar com a sua carreira na aviação. E se tornar saudável não significa que você tem que fazer grandes mudanças. Aqui vão algumas dicas sobre o que você pode fazer hoje para se manter no ar nos próximos anos. Você vai manter quem voando? Você vai se manter voando, você vai manter você mesmo, porque você vai melhorar a sua saúde, então você vai fazer algo por você mesmo. Self, que é o pronome que está destacado. Self traz ideia de quê? É um pronome pessoal, reflexivo, possessivo ou demonstrativo? Self é partícula de reflexividade, então gabarito. Letra B, pronome reflexivo. Na sequência, Vikings liked the sword so much they often decorated them with gold and gave them names. Os vikings, eles gostavam tanto de espadas que eles frequentemente decoravam as espadas com ouro e davam nomes para as espadas. As mulheres cozinhavam e produziam roupas, sapatos e joias para elas mesmas, crianças e maridos. Maridos e crianças de quem? Das mulheres que produziam tudo isso nessa sociedade. Então, eu preciso de um possessivo para mulheres, que está no plural, women. Bom, se eu substituo mulheres por um pronome, they. Elas, as mulheres. O possessivo pode ser their em posição de adjetivo possessivo ou theirs em posição de pronome possessivo. E aí vamos lá. O possuído, o que é possuído aqui? São as crianças e os maridos. O possessivo está ao lado do termo que indica a posse. Então eu tenho their children, é um adjetivo possessivo, letra A é o gabarito. Aqui a gente tem um pronome destacado e esse pronome exige uma substituição. Na verdade, não é nem substituição, o pronome destacado está pedindo a referência. O que ele está substituindo ali? Every year, todo ano, muitos jovens terminam a escola e depois tiram um ano de folga antes de começarem a trabalhar ou irem à faculdade. Algumas dessas pessoas vão para outros países e trabalham como voluntários. Quem que vai para outros países para trabalhar como voluntários? Quem que apareceu ao longo desse texto? Many young people, que são as pessoas jovens. Então, a referência desse them, young people, letra D. A próxima questão, ele está pedindo para você levar em consideração esse pronome sujeito que é o they, o pronome pessoal, e acabei de dar metade da resposta, foi mal, e está pedindo, além da classificação, a referência. Vamos lá. There are also many potential victims who don't agree to go through the mechanism because they don't trust the authorities. Há também muitas vítimas em potencial que não concordam em passar pelo mecanismo porque elas não confiam nas autoridades.
Quem não confia nas autoridades? As muitas vítimas em potencial, que não concordam em passar pelo mecanismo. E aqui você deve estar se perguntando que mecanismo que é esse. Foi retirado de um texto, né? E você fazendo alguma prova, você vai ter a referência lá completa, tá? Como aqui o que interessava era fazer a questão, não era necessário o texto todo, não. Todas as informações estão aqui. They é um daqueles pronomes que você usa no lugar do sujeito. Então, é um pronome pessoal em função de sujeito, olhando aqui, ó, pronome pessoal, pronome objeto, pronome reflexivo, pronome possessivo. Reflexivo não tem o self, objeto não é porque não é them, não é possessivo porque não é their ou theirs, ok? Então é um pronome pessoal, ou letra A ou letra B, que se refere às autoridades ou às vítimas em potencial. Quem não confia nas autoridades são as autoridades? Se fossem as autoridades, a gente teria uma ideia de reflexividade. As autoridades não confiam nelas mesmas. E não é o que está acontecendo aqui. Quem não confia nas autoridades são as muitas vítimas em potencial. Então a letra B é a nossa resposta. Seguindo a nossa aula, pronome interrogativo, né? São aqueles pronomes que começam por WH ou H, que tem função interrogativa e cada um busca uma informação distinta. Por exemplo, what, o que ou qual, which, qual. A gente já vai ver a diferença entre eles, tá? Who é quem relacionado à pessoa, whom também é quem relacionado à pessoa, só que tem uma diferença entre who e whom. Um busca o sujeito da oração, o outro busca o objeto da oração. Whose é possessivo, de quem, a quem pertence, de quem é essa câmera. Where é lugar, onde ou aonde, when é tempo, quando, why é o motivo, a causa, a razão, porquê, e how, em teoria, é modo, de que forma, como, de que jeito, mas a gente já vai detalhar o how. Vamos começar pela diferença entre o what e o which, ok? Porque eles têm a mesma tradução, mas eles não são sinônimos. Olha a diferença. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Você pode responder qualquer cor do mundo. Azul, anis, amarelo, vermelho, verde, laranja. Which is your favorite color? Red or blue? Agora não, né? Qual a sua cor favorita? Azul ou vermelho? Você não vai puxar qualquer cor da tua cabeça. Você tem que escolher dentre essas duas uma delas. Então, which é qual quando você tem opções limitadas, pré-determinadas pela pessoa, pela situação. What é que ou qual quando você não tem opções ali, ó, muito limitadas. Você pode escolher um dentre todos os existentes. Quando alguém pergunta qual é o seu nome, ninguém pergunta which is your name, apesar da tradução. A pessoa pergunta what is your name, porque dentre todos os nomes possíveis, qual deles é o seu? Então não tem opções limitadas aí. Quando você olha um enunciado de prova, which is the correct, né, qual é a correta, porque você tem que escolher entre 4 ou 5 opções. Você não pode se dar nenhuma delas, eu vou abrir aqui letra F. Não. Então você tem que escolher uma dentre aquelas apresentadas, which, opções em aberto, what. O who e o whom, a diferença é a função, né? Who busca como resposta o sujeito da ação, o whom busca como resposta o objeto do verbo. Who is calling at this hour? E aí, quem é que está ligando nessa hora do dia? Quem está te ligando nessa hora? Eu quero saber quem é o sujeito, quem está ligando. Ah, fulano está ligando, Roberto está ligando. Ok? Então ele é o sujeito. Se eu quero saber quem é o sujeito, eu uso o who. E se eu já soubesse o sujeito e quisesse buscar o objeto? Ó, whom are you calling to at this hour? Para quem você está ligando essa hora, hein? Que pessoa doente, né? Então, quem está ligando é você. Você está ligando para alguém. Para quem? A resposta, eu estou ligando para João, para Maria. A resposta não é o sujeito, a resposta é o objeto do verbo. Mais uma, who is going there? E aí, quem vai lá? Quem está indo? Eu quero saber quem vai fazer a ação.
sujeito do verbo. With whom is she going there? E pessoa curiosa, e com quem ela está indo? Com quem ela vai? Quem vai é ela. Sujeito, ao pronome pessoal, she. E ela vai com alguém. Com quem? Eu quero saber o objeto do verbo. Beleza? Show! O caso do how. Em teoria, o how de fato significa modo, de que jeito, de que forma. Só que ele vai ter essa conotação quando ele for seguido por um verbo. How are you? E aí, como você tá? Ai, menino, eu tô cansado, eu tô bem, eu tô chocado, eu tô feliz, ok? De que modo, de que forma você está hoje? How do you study English? E como você estuda inglês? De que forma você estuda inglês? Lendo, fazendo exercício, assistindo a videoaulas? Modo. Tanto are, que é o verbo to be, quanto do, que é o verbo to do, como auxiliar aqui, são verbos. Então, aqui a ideia é de modo mesmo. Já quando você tem o how seguido ou por um adjetivo, ou por um advérbio, ou por um quantificador, many, much, você não tem tradução de modo, forma, jeito, não. A tradução está na palavra que vem após o how. Está no próprio adjetivo, no advérbio ou no quantificador. Por exemplo, how old is he? Eu quero saber quantos anos ele tem. Traduzindo literalmente, quão velho ele é. Ah, ele tem 15, ele tem 20, ele tem 50. A idade dele que eu quero saber. Não é modo. Como é que eu sei que a pergunta está relacionada à idade? Porque old é velho. How many students are online? Quantos alunos tem online? Como é que eu sei que aqui é quantidade? Porque many é um quantificador. Muito, muita. Então eu quero saber a quantidade. Assim como how much time? Quanto tempo a gente tem? Much também, né, um quantificador, só que para substantivos incontáveis, e many é para substantivos contáveis. How far? Far pode ser adjetivo ou advérbio. Longe, distante. How far would you go for the person you love? Traduzindo literalmente, quão longe você iria pela pessoa que você ama? Mas aqui tem um sentido mais metafórico, né? Até onde você iria? Porque far está relacionado à distância. How deep is your love? Deep é profundo ou fundo. Eu quero saber qual é a profundidade do seu amor. Mais uma vez, né? Tá muito literal. Adaptando. Até onde vai o seu amor? How often? Eu quero saber a frequência, porque often é o advérbio frequentemente. Com que frequência você lê textos em inglês? Então, quando você não tem o how seguido por um verbo imediatamente, a tradução da pergunta vai depender do termo que aparece depois do how. Show? Alguns casos especiais. Quando você tem o how ou what acompanhado pelo about, não é como sobre ou o que sobre. Significa, e aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Que tal? Tem um convite implícito. How about going to the cinema? Que tal irmos ao cinema? O que você acha de irmos ao cinema? What about studying together? O que você acha de estudarmos juntos? Que tal estudarmos juntos? Então, aqui é um convite, né? Mas você convida, não de uma forma imperativa, como vamos fazer isso. Você convida querendo saber o que a pessoa acha, como ela se sente em relação àquela proposta. Quando você tem o what, mais o verbo to be, is, are, was, or, mas o like não tem a ver com gostar. Você quer saber como é alguém. Como é alguém psicologicamente falando, né? A personalidade daquela pessoa. Então, ó, what is José like? Como é o José? Características só de personalidade. Ah, ele é inteligente, ele é engraçado, ele é charmoso, ele é um pouco tímido. Se você quiser saber como é alguém fisicamente, você usa uma estrutura parecida. Só que aí, ao invés de apenas o like, você tem look like, que é o parecer à vista, né? O que você vê na pessoa, que são as características físicas. Você pode descrever alguém fisicamente sem conhecer a pessoa, só olhando.
What is José look like? Como é o José? Ai, cara, o José tem altura mediana, ele é curvilíneo, ele tem olhos azuis e tem um cabelo castanho curto, ok? Só um adendo aqui, essa pergunta, what, mais o verbo to be, o like, ele pode servir para você perguntar como é que está o tempo, como é que estão as condições climáticas. What is the weather like? E aí, como é que está o tempo? Ih, tá chuvoso, tá nublado, tá feio, tá frio, ok? How come tem duas possibilidades, ele pode significar ou porquê ou como. E aí você só vai saber se é porquê ou como pelo contexto, não tem muito o que fazer. How come, deixa eu ficar aqui que fica melhor. How come you survived to the earthquake in Chile? Como você sobreviveu ao terremoto no Chile? É como? De que forma você sobreviveu? O que você fez para ter passado por essa? How come you will miss our next class? Por que você vai perder a nossa próxima aula? Por que você vai faltar? Então aqui eu quero saber o motivo. Só dá para saber se é modo ou se é causa olhando o contexto, né? Por exemplo, troca por porquê aqui. Por que você sobreviveu ao terremoto? Parece que você está questionando, né? Ai, você sobreviveu? Por que você sobreviveu? Era para você ter morrido. Não é essa a ideia, né? Então aqui é como, modo mesmo. Para a gente fechar essa primeira parte, né? A gente tem os pronomes demonstrativos, aqui é jogo mais rápido. Em português a gente tem 9, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Em inglês é mais resumido. A gente tem 4 pronomes que equivalem aos demonstrativos, que você leva em consideração 2 referências. Você tem a referência espacial, perto, longe, e você tem a referência numérica, singular e plural. Se você estiver falando sobre algo que está perto, no singular, this, este, esta, isso, esse, ok? Se você estiver falando de algo que está perto no plural, esses, essas, estes, estas, você usa o this, singular this, plural these. E se for longe, distante a referência, aquela janela, aquele prédio, that. Se você estiver lidando com plural, aquelas pessoas lá do outro lado da rua, those. Só para colocar ali como referência, esse tópico aqui não é confuso, eu estou falando de um tópico, é singular, e eu estou lidando com um tópico que a gente está falando agora, nesse momento. Então a referência para a gente, ele está próximo, a gente está nele, então é this topic, ok? Essa distância, essa proximidade, perto ou longe, pode ser tanto no sentido físico, de estar ao alcance, ou no sentido temporal, de estar no presente, está próximo. Então é these, ok? Se você estiver lidando com algo que aconteceu, passado, ou algo que está lá no futuro, você usa uma distância temporal, que é that ou those. Ó, aqui é tempo. That day is long gone. Ih, aquele dia já passou há muito tempo. Dia está no singular. They. Eu estou dizendo que ele já passou há muito tempo. Então é that. Distante pra gente. Let's not talk about it anymore. Não vamos mais falar disso não. Objects está no plural, tá perto, these. O que está indicando que eles estão perto, tão próximos? Eu estou segurando o objeto. Esses objetos que eu estou segurando são pesados. Those shelves, aquelas prateleiras. Prateleira está no plural. E por que elas estão distantes? Olha a referência. Over there. There já traz a ideia, né? There é advérbio de lugar, lá. O over, ele só enfatiza quão longe elas estão. Aquelas prateleiras lá longe, ok? Então eu uso o those. Quando você tiver uma questão gramatical, literalmente, você vai usar essas 2 referências, proximidade e número, singular, plural,
Só que eles também podem servir para fazer referências. E aqui, como referência ou anafórica ou catafórica, você não é cobrado nisso. Basta você identificar a que termo ou a que ideia esse pronome demonstrativo ele se refere. Porque como pronome ele substitui alguma coisa, né? Então, Tiago cheated his girlfriend. Tiago traiu a namorada dele. A pessoa diz, não acredito. Aliás, no way, de jeito nenhum, cara, que isso? Eu não consigo acreditar nisso. Ele não consegue acreditar nisso, o quê? Na traição, que o Tiago tenha traído a namorada. Então, that refere-se ao que foi mencionado anteriormente. Aqui, this is insane. Cara, isso é insano, isso é loucura. O que é loucura? Você vai ver a referência aqui na sequência. Mariana cannot quit her job without explanation. A Mariana, ela não pode largar o emprego dela sem explicação. Então, esse this, ele tá apontando algo que vai ser mencionado ainda no texto. Mas você não precisa ter essa sacada de anáfora e catáfora. Não em inglês. O que você precisa mesmo é identificar qual é a ideia que ele tá ou retomando ou apontando. Ok? E a gente faz alguns exercícios para consolidarmos essa primeira parte do módulo de pronomes. Which question word completes the dialogue correctly? Ele quer saber qual é o pronome interrogativo que completa o diálogo corretamente. Wasn't Mary at work yesterday? Mary não estava no trabalho ontem. A pessoa responde, ela estava doente. A doença não foi a causa para Mary ter perdido o trabalho, foi, né? Não, para ela ter faltado ao trabalho. Então, se eu tenho na resposta o motivo, a causa, a explicação, é porque a pergunta foi por quê? E o que equivale ao porquê aqui é why. Então, letra delta é o nosso gabarito. Na próxima, o pronome interrogativo de novo, correto. Você convidou para presidir a reunião. Eu quero saber quem você convidou para presidir o evento, para liderar a reunião. Bom, é uma pessoa. Então esse quem ou é who ou é whom. Basta saber se é sujeito ou objeto do verbo. Quem convidou? Quem convidou foi você. Você convidou alguém para presidir o evento. Quem você convidou? A pessoa responde, eu convidei Carol. Então, a minha resposta é o objeto do verbo. Nesse caso, se eu respondi com objeto, é porque a pergunta foi com whom. Com isso, temos a letra B marcada como gabarito. Ok? Fazendo as duas últimas questões. Is she? É ela. Gente, o que é ela ou quem é ela? Ela é uma pessoa, she. Então não vou usar. O que é ela? Você não usa o que para pessoa. Eu poderia simplesmente, o que ela faz. Não é o caso. Eu quero saber quem é. Então, who é a primeira opção. A gente elimina B e C, ficamos entre A e D. Próxima já vai dar a resposta de quem, posse, ou quem em função de objeto. Was this idea? Quem foi essa ideia ou de quem foi a ideia? Alguém deu a ideia. A ideia foi dele, dela, nossa. Eu quero saber a posse, a quem pertence. Então é whose, nosso gabarito. Tem que ser a letra A. Só confirmando as outras. Is the problem? É o problema. Eu quero saber qual é o problema. Dentre tudo que pode estar te preocupando, qual é o problema? O que está pegando? Então é o what. E na última, he liked both computers. Ele gostou dos dois computadores. Qual ele finalmente comprou? Qual desses computadores que ele gostou ele comprou? Então tem opções limitadas aqui. I had just participated in a project that was to determine the minimum size of a forest fragment necessary to save the native species of animals and plants from extinction. Eu acabei de participar de um projeto que tinha o propósito de determinar o tamanho mínimo de fragmento de floresta, o pedaço mínimo de floresta necessário para salvar
espécies nativas de animais e plantas da extinção. Com esta informação, os cientistas poderiam então trabalhar para formar áreas de preservação nos fragmentos de floresta deixados para trás por rancheiros. Tá. Com essa informação, que informação que eles estavam buscando aqui? Caramba, o projeto foi feito para determinar isso aqui, essa informação, que é o tamanho mínimo de fragmento de floresta necessário para salvar tanto animais quanto plantas. Olhando a letra A, refere-se à utilização de muitas espécies nativas valiosas. Não é a utilização das espécies, na verdade, é para você ter um pedaço de terra, o mínimo necessário para salvá-las. Letra B, a necessidade de salvar urgentemente pássaros da extinção. Não é essa informação que eles estavam buscando, era relacionada ao pedaço de terra. Tamanho de floresta necessária para as reservas de vida selvagem, até agora é o gabarito. E a letra D, destruição de milhares de espécies nativas. O que está se referindo ao tamanho mínimo de floresta é a letra C, que é a nossa resposta correta. Ok? E com isso a gente fecha essa primeira parte extensa do módulo de pronomes e na segunda parte a gente vai estudar os indefinidos e os relativos. Até lá, tchau, tchau! Olá, eu sou Carol Máximo, professora de inglês e vamos à nossa segunda parte do nivelamento de inglês relacionado a pronomes. Bom, nessa segunda parte do módulo de pronomes a gente vai ver os pronomes relativos e os pronomes indefinidos. Vamos começar pelos relativos. Bom, o que é um pronome relativo? Qual é a função que ele exerce dentro de um determinado período? O pronome relativo, em português, é o que a gente tem como que, quem, cujo, cuja, né? Que é aquela partícula que liga duas orações. Por exemplo, Carol é professora de inglês. Carol trabalha no Matriz. Carol é a professora de inglês que trabalha no Matriz Educação. Então, esse que, ele é utilizado para juntar esses dois fragmentos, essas duas orações em um mesmo período. E, obviamente, se é um pronome, ele vai se referir a uma pessoa ou a uma coisa, um termo dentro desse contexto. E, no caso, Carol é a professora que trabalha no Matriz, esse que refere-se a Carol, ok? Quais são as formas do pronome relativo em inglês? Bom, vai depender da referência. Se você estiver lidando com pessoas, você tem o who ou o whom. O who, ele é utilizado quando essa pessoa exerce função de sujeito do verbo ou de objeto do verbo. O whom, ele é um pouco mais limitado que o who. Ele também é utilizado para pessoas, só que apenas em função de objeto do verbo. Há uma diferença entre o who e o whom quando eles exercem essa função de objeto do verbo. O whom pode ser qualquer tipo de objeto, preposicionado, sem preposição. Já o who não pode ter preposição ao lado desse pronome relativo, mas esses detalhes a gente vai ver na prática, ok? Daqui a pouquinho. Agora eu só estou classificando. O which, ele é utilizado para o que não é pessoa. Então, a caneta que pegarei para escrever no quadro, esse que refere-se à caneta. Então, eu não usaria who nem whom, eu usaria o which, e só tem ele para coisa. Então ele tem que ser utilizado quando você tem essa coisa em função de sujeito do verbo ou de objeto do verbo, com preposição, sem preposição, não importa aqui. Essa questão da preposição não faz diferença, faz para o who. Whose, ele é único. Nenhum outro pronome é capaz de substituir o whose. Whose indica posse, cujo, cuja. E ele pode ser utilizado quando você tem um possuidor, que é uma coisa, ou quando o possuidor for uma pessoa. Mas a gente já vai ver isso na prática. O that, ele é um coringa.
entre aspas. O that ele pode ser usado para substituir who, whom ou which, mas não é sempre que você consegue colocar o that ali no lugar desses três pronomes, não. Duas coisas precisam acontecer para que você consiga utilizar o that no lugar desses três primeiros pronomes. Primeira, não pode ter preposição antes do that, por exemplo, of that, about that, between that, up that, on that, nada disso. Não tem preposição. Se tiver, você não pode colocar o that ali. Ok? Então, mesmo que impede o uso do who, que é a preposição, vai impedir o uso do that. E outra situação precisa acontecer também, não é um ou outro. As duas situações, as duas condições precisam ser concretizadas para você colocar o that no lugar de who, whom ou which. Você só pode utilizar o that em orações subordinadas, adjetivas restritivas, que a gente em inglês chama de defining clause, ok? E aí, eu trouxe já essa questão de defining clause e non-defining clause, restritiva e explicativa, já aqui, para a gente não conseguir seguir a aula com a consciência tranquila. O que é uma defining clause, uma oração restritiva? Ela apresenta uma informação essencial. Se você retira essa oração do período, você fica sem a referência. Fica meio perdida na situação. Já a non-defining clause, que em português equivale à explicativa, ela não traz uma informação essencial, é um aposto. Você consegue tirar, você até perde ali uma informação, mas você não perde a referência. Então vamos levar esse conceito para os exemplos. The man at the door who is tall seems very nice. O homem na porta que é alto parece legal. Eu vou tirar essa oração daqui, que está em amarelo. Tirei. O homem que está à porta parece legal. Você perdeu o referencial? Ou você continua sabendo que quem parece legal é o homem que está à porta? Então, nesse caso, o fato dele ser alto não restringe, né? Eu tirei desse contexto e continuei sabendo quem era ali que estava sendo apontado. Então, é uma oração explicativa, ou seja, ela não define, non-defining, ok? Aqui. Se ela não é restritiva, eu não posso colocar o that aqui, no lugar do who. Só poderia se fosse restritiva, defining. Já na segunda, the man who is talking to João seems very nice. Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou tirar essa oração daqui. O homem parece muito legal. Que homem que parece legal? Perdi a referência. Então, esse trecho que está falando com o João está restringindo, ele é essencial. Quando eu retiro faz uma falta, então ela é restritiva ou defining. Eu posso colocar o that no lugar desse who aqui, ok? E o aluno, ele costuma diferenciar a oração restritiva da explicativa pela separação. Então, você olhou uma vírgula aqui, imediatamente antes ao pronome relativo, você sabe que não vai botar o that, beleza? Bom, a gente viu aqui a diferença entre defining e non-defining. Você só coloca o that num desses três pronomes aqui, se não tiver preposição antes do pronome e se for uma oração restritiva. Agora a gente consegue colocar em prática. Vamos lá. Bom, aqui, pegar uma caneta. Bruno é o aluno, é bom em física. Bruno é o aluno que é bom em física. Tá. Como eu começo essa análise? Eu recomendo sempre que o aluno, ele opte por buscar primeiro o verbo que vem depois do pronome relativo. Então, seu foco é verbo depois do relativo. Você sabe que o relativo vai entrar em todas essas lacunas, então você vai analisar a oração seguinte. Verbo é is. É bom em física. Quem é bom em física? O aluno Bruno. Então eu tenho aqui um pronome
que se refere a uma pessoa, o aluno Bruno. Se é pessoa, eu fico entre who e whom, né? E eu tenho aqui que encontrar a função, se é sujeito do verbo ou se é objeto do verbo. Quem é bom em física não é ele? O pronome não se refere a ele, então o pronome exerce função de sujeito do verbo. Pronome que cumpre essa função de sujeito e objeto do verbo, sujeito e objeto, de sujeito e pessoa, é o who. Você também pode usar o that aqui, porque não tem vírgula antes do pronome, né? E também não tem preposição. Dá para colocar o that aqui. Jessica is the teacher I work with. Jéssica é a professora com quem eu trabalho. Beleza. Você vai buscar o verbo que vem depois do pronome relativo. Work. Quem trabalha? Eu. Eu, pronome sujeito, eu trabalho com alguém. Eu trabalho com ela. Então, eu tenho um pronome que se refere à pessoa também. A função sujeito, eu, trabalho com ela, objeto. Quando você tem um pronome que se refere à pessoa em função de objeto, pode ser who, pode ser whom, depende da preposição. A gente tem preposição aqui que é with. Mas essa preposição, ela não está atrapalhando, porque ela não está ao lado do pronome relativo. Então, se ela está longe, ela não interfere. Você tem duas opções, who ou whom. Poderia ser that também, não tem vírgula, não tem preposição. Jéssica é a professora com quem eu trabalho, mesma análise, né? Você vai buscar o verbo que vem depois do pronome relativo. Quem trabalha sou eu trabalho com essa pessoa aqui, o pronome se refere à pessoa, a função também é de objeto, é quase o mesmo exemplo que o segundo. Você já sabe qual é a diferença aqui? Preposição with. Agora a preposição ela está ao lado do pronome relativo. O pronome who não pode aparecer após preposição. O that também não. Então a gente só tem uma opção aqui que é o whom, que se refere ao objeto, pessoa. Rude é o amigo, a moto é cara. Vamos ver o verbo que vem depois do pronome relativo. Moto é substantivo, é o verbo. O que é cara? A moto. Qual é a relação entre moto e o meu amigo Rude? Eu acho que é a moto dele. Então, posse. Como é que a gente pode comprovar que é posse? Bom, você tenta encaixar um adjetivo possessivo. My, your, his, her, it's, our, your ou their. Se eu acho que a moto é do Rude, Rude é ele. Então, o adjetivo possessivo é his. Vou tentar. His motorcycle is expensive. A moto dele é cara. E fez sentido. Então, é posse mesmo. O pronome que exerce essa função de posse, cujo é o whose. As tarefas, as questões aparecem no material, são necessárias. Bom, eu vou olhar o verbo que vem depois do pronome relativo, verbo aparecer. O que aparece no material são as questões. Aqui eu tenho um pronome que se refere a coisa. Tá. E vamos ver a função, porque se é coisa, a gente já sabe que é o pronome which, mas só por desencargo de consciência, vamos ver a função. O que aparece no material não são as próprias questões, então é o sujeito do verbo aparecer. Se o pronome se refere às questões e as questões é o sujeito de aparecer, é porque a função é de sujeito do verbo. Então, which. Poderia ser that, não tem vírgula, não tem preposição. As tarefas, as questões que eu preparei para vocês são pertinentes.
Bom, verbo preparar é o verbo que vem depois do relativo. Quem preparou? Eu preparei algo para vocês. Eu preparei as questões. Então eu tenho um pronome que se refere à coisa, só que dessa vez a função é de objeto, porque o sujeito sou eu. Você pode colocar o that aqui também, porque ele está dentro de uma oração que é subordinada adjetiva restritiva, defining clause não tem vírgula e também não tem preposição aqui antes desse pronome, então não tem problema algum, ok? Bom, antes da gente seguir, omissão de pronome relativo. Quando a questão pedir para você escolher a alternativa que você pode retirar o pronome relativo, você tem que analisar duas coisas. Primeiro, não existe oração sem sujeito em inglês, tirando o imperativo e o let's, né? Tipo, vamos. Todas as orações têm um sujeito ali na sua estrutura. Então, como é que você vai retirar o pronome relativo quando ele exerce função de sujeito? Não faz sentido. Então, para você retirar, omitir aquele pronome, ele tem que exercer função de objeto naquela oração e, além disso, não pode ser preposicionado. Se for preposicionado, também esquece, não dá para retirar. Por exemplo, the movie which was launched is absolutely nonsense. O filme que foi lançado é completamente sem noção. Nonsense total. Você vai analisar o verbo que vem depois do pronome relativo, foi lançado. O que foi lançado? O filme. Então eu tenho um pronome relativo que refere-se a filme, que é o sujeito da locução ser lançado. O filme foi lançado. Então, se a função é de sujeito, eu não posso omitir o pronome relativo. The movie which we saw yesterday is absolutely nonsense. O filme que nós assistimos ontem é absurdamente sem noção. Quem viu o filme, quem assistiu ao filme, nós vimos algo, o filme. Então, o it, que refere-se a movie, ele está ali exercendo função de objeto do verbo só e não sujeito. Nesse caso, você pode omitir, porque além de ser objeto, ele não é preposicionado, não tem uma preposição aqui acompanhando esse which. Então, tudo bem, ele pode ser retirado da oração. Tranquilo? Show? Vou apagar aqui para a gente continuar. Além dos pronomes relativos, nós temos os advérbios relativos. E aí, como advérbios relativos, eles vão fazer referência ou a tempo, ou a lugar, ou a alguma coisa, ou motivo pelo qual. E aí a gente vai ver nos exemplos, ok? Aqui não é para você decorar, é só para você, ter uma noção de em que situação você pode aplicar um ou outro, porque é só a tradução mesmo que é o suficiente. Por exemplo, aquele é o restaurante, nós nos encontramos pela primeira vez. O restaurante é lugar. Então, aquele é o restaurante onde nos encontramos pela primeira vez, onde foi o nosso primeiro encontro. Esse termo, ele faz referência ao local que é o restaurante. Então, nesse caso, eu posso usar um advérbio relativo que é o where. Se eu quiser deixar a construção mais formal, eu mantenho o which. Só que aí eu coloco uma preposição referente a lugar é in, então that's the restaurant in which. Só que entre as duas, a mais comum é o where, que deve ser seu foco. No segundo, I remember the day when we first met. Eu me lembro do dia que nos vimos pela primeira vez, que nos encontramos pela primeira vez. Você se lembra de um momento, de um tempo, período? Então, o advérbio que você usa é when, quando. Me lembro desse momento, quando nos encontramos a primeira vez. Ou on, which, aqui a preposição virou on, porque a preposição que você usa com dia é essa, ok? Mas o seu foco é a primeira situação. Tell me why you will miss my party. Ai, me diga por que você vai perder minha festa. Me diga por que você não vai à minha festa. Por causa da pandemia que eu não vou. Então, aqui eu tô pedindo o motivo pelo qual, a causa. Então, eu vou usar o why.
ok? Tell me the reason for which. Me diga a razão pela qual você vai faltar à minha festa. E a questão do what, a diferença entre o what e o which. O which, ele exerce função de pronome, então ele vai ser utilizado para substituir um termo, né? Aqui ele retoma a ideia. O what, ele é um advérbio, ele não substitui nada. Como é que você vai saber quando utilizar o what, quando utilizar o which, já que os dois se referem a coisa? Toda vez que você tiver que colocar o what, você consegue encaixar a construção the things that, as coisas que. Quer ver? My mother always gets what she wants on her Mother's Day. Por que eu coloquei o what e não which? Olha a tradução. A minha mãe sempre ganha o que ela quer no Dia das Mães. Se é o que, eu não poderia usar o which, não? Tenta colocar as coisas que. The things that. Se fizer sentido, é o what. Você não pode usar o which. A minha mãe sempre ganha as coisas que ela quer no Dia das Mães. I don't understand what you say. Eu não entendo o que você diz. Eu não posso falar I don't understand which you understand. Tenta aplicar o the things that. Eu não entendo as coisas que você fala. Então, se eu tenho a ideia de as coisas que, eu uso what ao invés de which, ok? Próxima questão, a gente vai optar pela correta, então está relacionado ao uso de pronome relativo. I saw a girl whose hair was blue. Eu vi uma menina que cabelo era azul. Tá, se olha o verbo que vem depois do pronome relativo, was. O que era azul? O cabelo. Qual é a ligação entre cabelo e a garota que eu vi? Eu acho que é o cabelo dela. O cabelo, vamos botar aqui um adjetivo possessivo para she? Her. Her hair was blue. O cabelo dela era azul. É ideia de posse? Logo, não pode ser who. Deveria ser whose. Show? Não é o gabarito. Mr. Smith, which has never smiled, seems very happy today. O Sr. Smith, que nunca sorriu, parece alegre hoje. Verbo que vem depois do pronome relativo, has smiled. Quem é que nunca sorriu? Sr. Smith. Então eu tenho um pronome que se refere a pessoa. Which é para coisa, não é which. Bom, quem nunca sorriu foi ele. A função aqui, além de ser ligado, ser referenciado a uma pessoa, a função é de sujeito. Quem nunca sorriu foi ele. Então é who. Who has never smiled? Tá errada também. He got fired again. What surprised everybody? Ele foi demitido novamente. What, sempre as coisas que, vamos ver se funciona. Ele foi demitido novamente, as coisas que surpreendeu todo mundo. Não, eu preciso de um pronome aqui, que exerça essa função, né? Que retome algo que foi mencionado. Então não é o what, é o which. Ele foi demitido novamente, o que surpreendeu todo mundo. E o que surpreendeu todo mundo? A demissão dele novamente. Então aqui não é o what, eu preciso de which para retomar o que foi dito anteriormente, ok? Portanto, a letra D é a única que a gente não analisou, né? Então tem que ser o gabarito. Vamos só justificar. The girl who I gave the form to was very nervous. A menina para quem, o pra eu tirei daqui, tá? Para quem eu dei o formulário, parecia muito nervosa, estava muito nervosa. Você vai analisar o verbo que vem depois do pronome relativo. O pronome está aqui, o verbo é gave. Quem deu o formulário? Eu. Eu dei o formulário para alguém, para a garota. Eu tenho um pronome que se refere à pessoa, who. Ele serve tanto para sujeito do verbo quanto para objeto não preposicionado. O sujeito sou eu. Eu dei o formulário para essa pessoa aqui. Tem preposição, mas ela não está ao lado do pronome relativo. Se tivesse aqui, ó, the girl to,
Eu não poderia usar who, só poderia usar whom, com M. Então, eu tenho preposição, mas ela está distante, ela não interfere aqui. Então, tá tudo certo. É um pronome que refere-se a uma pessoa em função de objeto não preposicionado. Aqui, a próxima. Ele quer saber a oração em que o that possa substituir o pronome. Beleza. Você já elimina a letra D. Porque themselves é pronome reflexivo. Você usa o that ou substituindo who, ou whom, ou it. Themselves, elimina. Isso aqui nem relativo é. Bom, letra A. Music therapy, which is a form of psychotherapy, can have positive effects. A terapia musical, que é uma forma de psicoterapia, pode ter efeitos positivos. Gente, é de boa. Quando que você coloca that no lugar de um desses pronomes? Se não tiver preposição ao lado dele, né? E se for uma oração restritiva. O que você tem imediatamente aqui antes do pronome? Vírgula, dizendo que isso aqui não é uma informação essencial, pode ser deslocado. Isso é uma explicativa, non-defining. Então você não pode botar o that aqui. Poderia se não tivesse a vírgula. A methodological form of assistance in which musical means are used. Uma forma metodológica de assistência na qual os meios musicais são usados para fazer alguma coisa que não interessa. Pronome relativo which. O que veio antes do which? In. In é uma preposição em, no, na. Não posso usar o that, somente quando é restritiva e sem preposição antes dele. Letra C, tem que ser o gabarito porque a D é impossível. For patients who have difficulties in expressing emotions. Para pacientes que têm dificuldades em expressar emoções. Quem tem dificuldades são os pacientes. Ok? Então, é pessoa, não tem uma vírgula aqui, é uma oração restritiva, tem preposição, mas a preposição não está precedendo o pronome relativo, a preposição está distante dele. Bom, substituindo, na verdade, não substituindo, né? Esse who substitui como pronome relativo, ele se refere a um termo. E você tem que achar a referência dele aqui. Você tem duas formas de fazer essa questão. A primeira é interpretando o texto. Interpretando, você vai ver qual é a referência que esse pronome está fazendo. A segunda é gramatical. Eu vou fazer a forma mais extensa e depois eu faço a bisurada, tá? 2 marinheiros brasileiros morreram e um ficou ferido no sábado após um incêndio ter começado na estação de pesquisa naval na Antártida. Autoridades relataram, né, tá no passado. O incêndio ocorreu na estação Comandante Ferraz. A Polícia Militar Brasileira está investigando a causa. A estação é lar para pesquisadores que conduzem estudos sobre os efeitos da mudança climática na Antártida e as implicações no planeta, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, pronome relativo está aqui, você analisa o verbo que vem depois do pronome. Conduzir. Quem conduz estudos? Os pesquisadores conduzem estudos. Então, eu tenho um pronome relativo que se refere aos pesquisadores. Gabarito letra B. Forma mais rápida de fazer essa questão. Who, como pronome relativo, ele só pode ser utilizado para pessoas. Ok? Bom, estação não é pessoa. Elimina. Lar não é pessoa. Elimina. Lar é lugar. Estudos. Coisa, ideia, pesquisas não é pessoa, elimina. Ministério não é pessoa, seria se fosse ministro, minister, com ER no final. Então, dentre todas as opções, a única que apresenta pessoas, researchers, letra B, ok? Shocked passengers watched as doctors and cabin crew
tried to save the life of a critically ill passenger on a Qantas flight to Sydney on Friday. Passageiros em choque assistiram enquanto médicos e a tripulação tentaram salvar a vida de um passageiro criticamente doente no voo Qantas para Sydney na sexta-feira. A Qantas é o nome da empresa. A Qantas spokeswoman confirmed that the passenger received treatment during the medical emergency, couldn't survive. A porta-voz da empresa confirmou que o passageiro provavelmente que recebeu o tratamento durante a emergência médica não conseguiu sobreviver. Pronome relativo. Você vai analisar primeiro verbo que vem depois do pronome, que é recebeu. Galera, quem recebeu o tratamento durante a emergência? O passageiro. Então tem um pronome relativo que se refere a uma pessoa. Obrigatoriamente, esse pronome se refere ao passageiro, que é gente. Elimina which, elimina what, eles estão ligados a coisas. Você tem whose, que é posse, e você tem who, que é função de sujeito ou objeto. Gente, o passageiro recebeu o tratamento. O pronome que se refere ao passageiro é o sujeito do verbo receber. Ele recebeu o tratamento. Então eu tenho função de sujeito para a pessoa who e não whom, gabarito. A próxima. The economic crisis is making the Brazilian consumer exchange meat for the traditional dish of rice and beans. High unemployment together with the low prices of these products are responsible for the increasing demand. Will be 15 to 20% this month compared to the prediction for the year. A crise econômica está fazendo com que o consumidor brasileiro troque carne pelo prato tradicional de feijão e arroz. Isso aqui nessa época, né? Porque agora, né, o arroz, infelizmente, está num preço e o feijão também em preços elevadíssimos. High unemployment, o desemprego elevado, junto com a baixa nos preços desses produtos, são responsáveis pelo aumento na demanda. Será de 15 a 20% esse mês. O que vai ser de 15 a 20% esse mês? O aumento na demanda. Aumento na demanda não é pessoa. Elimina who, elimina whom. Ok? Ou vai ser posse, cujo, cuja, ou vai ser which, que é para sujeito ou objeto. Bom, o que será de 15 a 20% é isso aqui, que representa o aumento na demanda. Então eu tenho um pronome que refere-se a coisa em função de sujeito de will be, which é a nossa resposta. E a gente vai para a nossa sequência, agora que a gente analisou os pronomes relativos, a gente vai para os pronomes indefinidos, que são divididos em 4 grupos. Grupo do some, do any, do no, do every, ok? Bom, o some, ele sozinho, ele tem essa tradução de algum, alguns, algumas, por exemplo, some people, algumas pessoas, some cameras, algumas câmeras, some problems, alguns problemas. Quando ele aparece em função de pronome, você tem ele se referindo à pessoa, à coisa, a lugar. Por exemplo, se você quiser falar alguém, ou é someone ou somebody, que são sinônimos. Se eu quiser falar de coisa, alguma coisa, algo, something. Somewhere, algum lugar, somehow, de algum jeito, de algum modo. Eu não sei, mas você vai ter que fazer isso de alguma forma, de algum jeito. Somehow, you have to do this. Show? Em que situações você usa o grupo do some? Você usa em orações afirmativas, padrão, normal. I bought some books. Comprei alguns livros. I just need somebody to love. Eu só preciso de alguém para amar. Eu não estou definindo. É uma ideia, tipo, preciso de alguém. Quem? Ai, não sei, mas alguém, né? Comprei alguns livros. Não disse quais especificamente. Romance, ficção, livros didáticos, enfim. Também eles são utilizados em orações interrogativas. Mas não é qualquer pergunta. Você vai utilizar o some em perguntas se essa pergunta for alguém oferecendo alguma coisa
ou se a pessoa que faz a pergunta tem a expectativa de receber um sim como resposta. Por exemplo, would you like something to drink? Você quer algo para beber? Claramente o sujeito ali tá, na verdade, a pessoa que faz a pergunta está oferecendo alguma coisa, né? Você quer algo? Can you lend me some money? Você pode me emprestar dinheiro? Eu tô pedindo dinheiro emprestado na expectativa de que você responda sim. Se não, eu pediria para outra pessoa para evitar a vergonha. Então, some, nesses contextos, alguém oferece alguma coisa ou a pessoa tem uma expectativa do sim como resposta, ok? Grupo do N. A gente utiliza o N nas 3 estruturas, afirmativa, negativa e interrogativa. A grande questão é que o N, ele não tem uma tradução fixa, como some, que significa alguns, algumas, ok? O N tem 3 traduções. O N pode ser qualquer, nenhum ou algum. Depende da estrutura da oração. Show? Bom, formas pronominais do N, se eu quiser falar de pessoa, anyone ou anybody, são sinônimos. Coisa, anything, lugar, anywhere e jeito, forma, anyway. A tradução em orações afirmativas é de qualquer. Então, anybody, qualquer pessoa, anything, qualquer coisa, anywhere, qualquer lugar, anyway, de qualquer jeito. Any topic you study matters. Qualquer tópico que você estuda, independente do tópico que você estuda, é importante. Qualquer tópico estudado vale a pena. Conhecimento nunca é descartável. O N em orações interrogativas, em perguntas, ele é traduzido por algum. Então, pessoa, alguém, coisa, alguma coisa ou algo, lugar, anywhere, algum lugar, anyway, de alguma forma, de algum jeito. E como é que você diferencia o uso do N e o uso do some em perguntas? O some só pode ser utilizado em perguntas se for alguém oferecendo alguma coisa ou expectativa do sim como resposta. Se não se encaixar em uma dessas situações, você usa o grupo do N. Por exemplo, Did you travel to anywhere last Christmas? Você viajou para algum lugar no Natal passado? Eu ofereci alguma coisa para você? Eu espero que você responda sim, porque quando eu peço dinheiro emprestado, eu dependo desse dinheiro, eu estou esperando sim. Quando o aluno pergunta, Can I drink some water? Posso beber água? Ele está esperando um sim como resposta, senão ele vai continuar com sede. Aqui, você dizer que viajou ou não viajou não vai mudar minha vida. Eu não dependo desse sim. Então, uma pergunta padrão. Você usa o grupo do N. E olha a tradução. Você viajou para algum lugar, não é mais qualquer lugar. Ok? E em orações negativas, ele tem a tradução de nenhum. Então, anyone, anybody em negativa é ninguém. Anything, nada, coisa nenhuma. Anywhere, lugar nenhum. Anyway, de jeito nenhum. E aí você deve se perguntar, tá, mas se eu tenho no one, nobody, nothing, por que eu uso N em negativas? Em inglês, a gente não tem a dupla negativa como norma padrão. Por exemplo, eu não gosto de nada. Eu não aprendi nada. Eu não comi nada. Você tem 2 ideias negativas aí. Em português, isso é aceitável. Em inglês, na norma padrão, isso é um erro. Então, para evitar a dupla negativa, se você tiver a negativa no verbo, ou seja, uma oração que é negativa, você usa N. Por exemplo, Luke is selfish. Luke é egoísta. Ele não gosta de ninguém. Olha o verbo na negativa, doesn't. Isso aqui é not. Se você já tem a negativa aqui, você não pode trazer uma negativa aqui de novo. Eu não poderia dizer doesn't like nobody, no one. Dupla negativa entra em choque. Então aqui anybody ou anyone, ok? Já o no, se ele tem ideia negativa e eu não posso utilizá-lo em negativas, quando que eu vou usar um no? Gente, quando você quiser falar ninguém, nada, lugar nenhum, de jeito nenhum, só que o verbo estará na afirmativa. O verbo não vai carregar o not. Então,
ela copia nada. O verbo copiar está na afirmativa, copies. O que vai transformar essa oração em negativa é o indefinido, nothing, ok? Formas pronominais, no one, nobody, ninguém relacionado à pessoa, nothing, nada relacionado à coisa, nowhere, lugar nenhum, e no way, de jeito nenhum, caramba, mas nem pensar, ok? Aqui a gente tem exemplos de música, né? Aqui eu botei do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, mas a gente tem tantos exemplos musicais. Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Você tem a negativa, I cannot, e no satisfaction. Isso é um erro. Então por que tá na música? Porque a música não tem compromisso com a norma padrão. Mesma coisa aqui, we don't need no education. Claro que se é Pink Floyd não é erro, né? Aqui a gente tem uma ironia dentro desse verso. Ele erra exatamente no verso que diz, não precisamos de educação escolar. E aí tem um erro gramatical. Bom, qual é o erro então? Don't, temos a negativa no verbo e a negativa de novo aqui, ó, no indefinido. Formas de consertar. Você mantém a negativa no verbo, we don't, e troca o no pelo N, we don't need any education, ou você tira a negativa do verbo, we need, e mantém a negativa no indefinido, no education. None. O que é o none? None é pronome sempre. None significa ou nenhum ou nenhuma. Ele pode ser utilizado com pessoas e coisas. No one, separado, é para pessoa. Ninguém, sinônimo de nobody. None, junto. Pode ser para pessoas e coisas, ok? None of my students gets distracted by social networks. Nenhum dos meus alunos se distrai pelas redes sociais. O none, como pronome, ele refere-se a alunos, mas eu nunca posso escrever o none do lado do substantivo a que ele se refere. Eu não poderia escrever none students. Se ele é pronome, ele substitui o termo. Então, none students seria um erro, né? Eu poderia falar no student. Beleza, agora none é sempre pronome. None of my students. I bought some clothes to my mother, but she liked none. Eu comprei algumas roupas para minha mãe, mas ela gostou de nenhuma. Ela gostou de nenhuma o quê? Nenhuma das roupas que eu comprei. Então eu tenho um indefinido, ok? Que se refere a roupas. Eu não poderia escrever none clothes, porque eu teria o none pronome ao lado do termo que ele está substituindo. Show? Então apenas ele funciona sozinho, ou none of, do jeito que eu coloquei aqui, none of the clothes, nenhuma das roupas, que aí ele não está ao lado, ele tem uma preposição aqui no meio, aí é possível utilizar. Notem que no education, o no refere-se à educação, precisamos de educação nenhuma, e ele pode ser utilizado, porque o no, ele pode funcionar como um determinante, aqui acompanhando o substantivo. Se fosse none, não poderia ser utilizado ali. O every. O que o every faz? O every é uma ideia inclusiva. É 100%, sem exceção. Todo, toda. Temos as formas pronominais. Everyone, everybody, todo mundo, todos. Everything, tudo, todas as coisas. Everywhere, todos os lugares. Every way, de todas as formas. Everybody wants to rule the world. Todo mundo quer dominar o mundo. Só uma curiosidade antes da gente seguir para as questões. Todo pronome indefinido, gente. Someone, somebody, something. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Everyone, everybody, everything. Todo pronome indefinido, ele é considerado terceira pessoa do singular, assim como he, she e it. Então, quando vocês estudarem o tempo verbal presente simples, você vai ver que nesse tempo a gente bota S no verbo. I love, she loves, I do, he does, ok? Por isso que o verbo querer, want, tem S, porque o sujeito é terceira do singular. Everybody,
Ok? Lembra do seriado Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris. E aí você vai ver o verbo hate com S, de terceira do singular. Vamos colocar isso em prática, essas ideias todas aqui? Então, let's bora! The sentence we have learned nothing, nós aprendemos nada, pode ser substituída por bom. Você tem o nothing, que é coisa nenhuma, zero coisas mesmo, numa estrutura afirmativa. Você vai ver qual pronome ele vai apresentar essa ideia de nada, coisa nenhuma. Na letra C você já elimina, guarda essa informação. O grupo do some, ele não é utilizado em orações negativas. Então você olhou essa construção negativa e some, elimina. Isso é um erro gramatical, tá? Bom, vamos lá. We haven't learned everything. Everything é 100%, né? Tudo. Quando a pessoa diz, e não aprendi tudo, não comi tudo que estava no prato, não falei com todo mundo, significa que ela falou com 0 pessoas? Ou eu não comi tudo, significa que eu comi nada? Não, significa que eu não comi o todo, mas eu posso ter comido uma parte. Então, não aprendemos tudo, a pessoa não aprendeu 100%, mas ela pode ter aprendido metade. Ela pode ter aprendido 99% do conteúdo. Errou uma questão, por exemplo. Então, nesse caso, não é sinônimo. Show? A pessoa diz que aprendeu 0 coisas, nada, nadinha mesmo. Não é a mesma coisa que não aprendi tudo. Bom, ficamos entre 2 opções com anything. Na letra A, we have learned anything. Anything pode ter any pode ter 3 traduções. Any pode significar qualquer em orações afirmativas, nenhum em orações negativas e algum em orações interrogativas. Essa oração é uma afirmativa, não tem pergunta, não tem not, afirmativa. Então aqui é qualquer. Nós aprendemos qualquer coisa. Se você aprendeu qualquer coisa, você aprendeu pelo menos uma coisa. Você não sabe dizer o que é, mas você aprendeu alguma coisa. Ah, eu comi qualquer coisa na vinda pra cá. Significa que eu comi alguma coisinha. Não quis dizer o que. Qualquer coisa, tanto faz. Mas eu comi alguma coisa. Então, any em orações afirmativas não é sinônimo. Letra B é o gabarito. We haven't learned anything. Any em negativo é nenhum. Com thing é coisa nenhuma, nada. Então, gabarito. Toda vez que você tiver any em negativa, ele vai ser sinônimo do no em afirmativa. Na sequência, would you like apples? Você gostaria de maçãs? A pessoa está oferecendo. Você quer maçãs? Eu tenho aqui, toma. Então, se é uma pergunta com sentido de oferecimento, você usa some. In já não rolaria. In é uma. É o artigo indefinido que só é usado para singular, maçã está no plural. Então isso aí já foi. E a gente ficaria entre some e any. Como é uma oferta, alguém oferecendo algo, é some. Então ficamos entre A e D. Obrigatoriamente a sequência tem N. As duas apresentam N como opção. Vamos entender o porquê. Você quer maçãs? A pessoa responde, ah não, obrigada, eu não quero maçã nenhuma. Não quero maçã, não me venha com maçãs. Eu tenho negativa, don't. Então, eu preciso utilizar o N em negativa, tá? O no seria uma dupla negativa e o some em orações negativas é um erro gramatical. E você? E você quer maçãs? Aí a pessoa responde, ah, isso é lógico, yes, I'd like. Ai, gostaria de algumas. É uma oração afirmativa. Se você mantém o N, eu quero quaisquer maçãs. Gente, o que vai fazer sentido? Você quer maçã? Quero qualquer. Ou eu quero alguma? É o some, né? Então faz mais sentido sim, quero algumas. Letra D. O qualquer não faz, apesar de gramaticalmente ele ser aceito em afirmativas, aqui a gente não tem essa ideia de qualquer maçã serve. Eu quero algumas, obrigada. Então é o some, para a gente justificar aqui o gabarito, letra D. Ok?
E com isso a gente encerra, porque a gente conseguiu revisar aqui todos os pronomes indefinidos que vimos. Obrigada pela companhia, um beijo no coração e até o próximo módulo de nivelamento. Tchau, tchau!